vamos falar do perfil do gestor de convênio. É importante vocês conhecerem esse perfil, porque ele que vai direcionar o seu trabalho. E se você não tem alguma dessas características que eu vou trazer aqui hoje, a gente trabalha para desenvolvê-las, né? Então, o ser humano, ele é extremamente adaptável, ele aprende com muita facilidade, independente da idade, nesse negócio de que quando a gente está mais velho, a gente não aprende sim, olha aqui, eu entrando pro online, isso está me dando um trabalho enorme, mas eu estou conseguindo, né? Por quê? Porque hoje eu tenho muitas preocupações, minha vida tem dados diferentes, mas a gente é só direcionar a vontade da gente para aquilo que a gente aprende. Então, o gestor de convênio municipal, ele requer um perfil que vai melhorar, que vai condicionar o seu trabalho. E quais são essas características e esse perfil que ele precisa ter? Nós vamos falar das que eu considero principais, mas é lógico que tem muitas outras características que o gestor de convênio vai identificando o que ele precisa ter e ele vai construindo isso no decorrer do seu trabalho. Uma delas, que eu considero principal, é capacidade de gerenciar tempo. Né? A gente vem falando aí sobre o trabalho do gestor de convênio no decorrer dessa semana, e eu falei que o gestor de convênio ele tem uma demanda extraordinária, uma demanda muito grande. A sua mesa, toda hora chega uma coisa para fazer. E ele precisa ter capacidade de gerenciar tempo. Ah, Adriana, mas como isso é possível? A gente tem que construir essa capacidade. Não é uma coisa simples, não. Por quê? Justamente por causa da grande demanda que a gente tem. Todo serviço que chega para nós, ele é importante para fazer. Todo é importante. Porém, a gente tem que construir uma agenda de manhã. A gente tem que falar, olha, hoje minhas prioridades hoje são esse assunto. Você tem que definir 2, 3, 4 prioridades para hoje. Se você não define essas prioridades, você vai ficar o dia inteiro fazendo um monte de outras coisas. Você vai ficar fazendo um monte de outras coisas e não vai atender a demanda. Então, é importante que você atenda, que você construa de manhã, antes de você começar o seu dia, ou no dia anterior, antes de você finalizar o seu dia, você colocar como prioridade para o dia seguinte. Isso baseado em um planejamento maior que você já tem. Uma das características que eu vou dizer é isso. A gente tem que se mostrar para as pessoas disposto, disponível, capaz, apto a fazer. Porque como a gente lida com muitas pessoas, né, nossa função, a gente lida com secretários, com prefeito, com diretores e com funcionários de todos os níveis da administração pública, a gente tem que mostrar para eles essa energia, essa disposição, essa vontade de fazer e essa capacidade da gente de fazer. E outra coisa, a gente não é dono do conhecimento, não. Vamos imaginar que chega uma demanda para você, você não sabe como resolver. Acontece comigo? Acontece, eu tenho 15 anos de trabalho aí, e chega coisas para mim que às vezes eu não sei resolver. Mas eu falo com a pessoa assim, não, eu não sei mexer com isso não. De forma nenhuma. Eu falo assim, olha, eu vou me orientar e te dou um retorno até tantas horas. E desse retorno até tantas horas. Então, assim, geralmente, como o dia da gente é intenso, é parte da manhã, parte da tarde, né? Eu falo assim, olha, eu estou resolvendo umas coisas aqui, eu vou me orientar a respeito disso e te dou um retorno no final da manhã, ou eu te dou um retorno na parte da tarde, tá para você? Ah, não dá, eu preciso saber agora de manhã. Então tá, aguenta lá um minutinho, eu te dou um retorno daqui a pouco, já te dou um retorno. Então você vai se orientar a respeito daquilo. Aí vamos imaginar que você não conseguiu informação, se orientou ali, você não sabe mesmo fazer, mas você tem que descobrir quem faz. Você não pode deixar a pessoa no vácuo, não. Você não pode chegar lá e falar com ela simplesmente, eu não consegui informar. Não, você tem que chegar lá e falar com ela assim, olha, isso aqui eu não consigo resolver para você, mas fulano de tal consegue. Ciclano consegue. Tá? Passa o contato, já leva o telefone, se for telefone, já leva o telefone, se for e-mail, já leva o e-mail, né? Então, assim, você coloca a pessoa dentro da solução, você nunca é um problema para as pessoas, você vai ser sempre a solução. Então, gente,
Voltando aqui à nossa capacidade de gerenciar tempo, como eu estava dizendo para vocês, você tem que ter uma agenda definida. Eu tenho tantos anos de trabalho que, às vezes, hoje, eu não preciso estar escrevendo quais são as minhas prioridades do dia, não. Mas eu tenho que pensar nelas de manhã ainda. Eu tenho que falar, olha, hoje eu preciso fazer tal coisa, tal. Então, geralmente eu anoto na minha agenda umas 3 prioridades, umas 4 prioridades por dia. Por que isso? Porque senão você chega no município, chega de manhã na prefeitura, aí já tem lá umas 50 coisas para você fazer, umas 50 pessoas te esperando, você tem que resolver tudo aquilo que apareceu na sua mesa, e você tem que fazer a sua demanda que está planejada para aquele dia, porque a gente trabalha com prazos. Eu já falei isso na live anterior. E perder prazo significa perder recurso. Perder prazo significa perder convênios. Então, é importante que você tenha consciência disso. Se você perder um prazo de convênio, você vai perder o dinheiro. Você não vai perder o convênio. Quando eu falo, eu nem quero falar você vai perder o convênio, não, porque você vai perder o convênio. Mas eu quero te deixar claro para você que você vai perder o dinheiro, o município vai perder o dinheiro. Então, nós lidamos com prazo e a gente lida com um volume muito grande de dinheiro. Se você for bom gestor de convênio, você vai ser, se você estiver aqui comigo e me acompanhar, você vai lidar com volumes de milhões, né? Então, você precisa ter muita responsabilidade, ter seu planejamento em mente o dia todo. Você tem que estar ligado nele o tempo todo. Então, gerenciar tempo não é uma coisa fácil. Porém, existem umas estratégias que a gente constrói para facilitar o nosso tempo, né? Para melhorar o nosso tempo. Hoje, por exemplo, o que o gestor de convênio tem que ter para ajudá-lo a resolver essa questão de gerenciamento de tempo. Então, anotem aí, caneta e papel na mão. Live não é só para diversão, não, é para poder aprender mesmo. Então, uma coisa que eu considero importante, ter uma agenda. No dia 1º de janeiro, antes de começar o mês de janeiro, nós já tínhamos agenda. Todos nós aqui da equipe tem agenda. Então, a gente já começa 1º de janeiro com a agenda na mão. Então, no dia 4, as nossas atividades estão aqui na agenda. Então, o que a gente fez no dia 4, o que a gente fez no dia 5, o que a gente fez no dia 6, e assim sucessivamente, até do final de semana. Se eu tenho se eu tenho uma ideia, uma coisa para fazer, que vai me ajudar na segunda-feira, eu corro lá na minha agenda e anoto no final de semana. Aí chega na segunda-feira, eu falo, que é mesmo que eu pensei no domingo que ia ser bom para resolver hoje? Eu volto lá na data que eu tive essa ideia, porque a lembra foi no domingo. Então, você lembra que dia que é a data de domingo, mas você lembra que foi no domingo. Então, você corre lá e olha que data que era domingo, vai na sua agenda, você localiza lá qual foi a boa ideia que você teve para executar na segunda, na terça, na quinta, etc. Porque quando você precisar daquela ideia, ela vai voltar à mente que você teve uma ideia, mas você não vai lembrar qual a ideia que foi. Acontece muito isso comigo. Então, eu tenho que voltar na minha agenda e tem que estar lá anotado, senão eu não consigo lembrar de forma nenhuma o que era que tinha sido a minha boa ideia para aquele assunto. Então, gente, uma das coisas é ter uma agenda. Minha letra é muito feia, eu não consigo escrever direito, minhas coisas eu preciso rabiscar. Não façam isso, rabisca na sua agenda. Acontecia comigo, logo quando eu comecei, como a demanda da gente é muito grande, a gente pega aqueles papelzinhos de rascunhos que ficam em cima da mesa da gente e começa a anotar nesses papelzinhos de rascunho. Gente, isso some. Ninguém merece esses papelzinhos de rascunho. Eu não gosto nem de lembrar disso. Eu ficava doida depois procurando em qual papel que eu tinha anotado, aquela coisa que eu precisava, que era tão importante. Então, assim, hoje eu vejo... não usem esses papeizinhos de rascunho, usem a agenda, que tenha data, que você vai anotar ali, depois você volta naquela data e você vai achar o que você anotou. Seja o que for, seja um rabisco, seja um desenho, seja o que for. O que você fizer naquele dia, faça na sua agenda. Então, ter uma agenda já ajuda bastante. Você não fica perdendo tempo procurando coisas que você anotou em lugares diferentes, você vai saber onde procurar. Então, isso já diminui bastante seu tempo.